Boa tarde a todos e todas. O Sinteste dá início a mais uma live dentro da sua programação de lives, informando e formando os servidores técnicos, administrativos e também todos os servidores públicos do Estado. Hoje nós teremos mais um tema muito importante para toda a categoria, desmistificando as contas públicas do Estado e o orçamento das universidades. Hoje contaremos com a presença, mais uma vez, da mediação de Salvador Aragão. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Firmino. Para explorar esse tema maravilhoso, muito importante para todos nós, contamos com a presença de Bruno Tito. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Firmino. Boa tarde, Salvador. Boa tarde a toda a categoria representada pelo Sinteste. Boa tarde, Tito. Estamos aguardando a conexão de Priscila Martins. Ela é professora do IFBA e ela vai nos abrilhantar também com informações importantíssimas. Assim que ela entrar, vamos conectá-la para a apresentação do nosso público. O Sinteste, ele tem essa programação de apresentação de lives voltados os principais temas envolvendo a categoria. Já tivemos a primeira live, aquela exposição do coronavírus, muito importante, e a segunda, com a Ana Georgina, a supervisora do DIEESE, e hoje nós temos a presença de Bruno Tito, ele que é coordenador do Núcleo Baiano de Auditoria Cidadã e secretário parlamentar da Assembleia Legislativa, e vai começar a brilhantar nossa live com sua exposição sobre o tema. Boa tarde, Tito, fique à vontade, Sinteste é a nossa casa. Primeiro, trazer a saudação da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. No decorrer da apresentação, no decorrer do debate nessa live, a gente vai falar um pouco do trabalho que a Auditoria Cidadã da Dívida realiza em todo o Brasil. Então, trazer a saudação do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e trazer a saudação também do Núcleo Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública Nacional, que é coordenado pela auditora Maria Lúcia Fatorelli. Então, trazer essas saudações e parabenizar o Sinteste, Sindicato dos Técnicos das Universidades, pelas lives e por trazer importantes temas, e um tema muito sensível, que é o tema do orçamento público. Quando a gente fala de orçamento público, é muito importante relacionar com o que ele representa. Representa política pública, representa salário de servidores e servidoras. Não há de se falar em política pública, não há de se falar em saúde, não há de se falar em educação, sem se falar de orçamento público. Principalmente nesses tempos de crise econômica, que a gente vai tratar um pouco aqui, em que muito se fala em escassez de recursos, seja para combater a pandemia, seja para combater os efeitos da crise econômica, ou seja para manter os direitos que, infelizmente, cada dia após dia, vêm sendo reduzidos, os direitos dos trabalhadores do setor público e também os trabalhadores da iniciativa privada, visto que aqui a gente vai tratar um pouco também de que nas universidades públicas nós não podemos esquecer, e o Sinteste levanta essa bandeira também, que é os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores da iniciativa privada, mas que também estão integrando a comunidade acadêmica. Trago também a saudação da Assembleia Legislativa do Estado, principalmente a partir da representação do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e também do mandato do deputado estadual Hilton Coelho. Como foi dito por Firmino, além de eu fazer parte da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, também sou secretário parlamentar na Assembleia Legislativa, atuando na área de orçamento público pelo mandato do deputado estadual Hilton Coelho. Então, também trago essa saudação do deputado e de toda a representação do PSOL. Bem,
Antes de falar do orçamento público do Estado da Bahia propriamente dito, é muito importante a gente fazer uma breve análise de conjuntura econômica global, nacional, até chegar nas finanças do Estado. E para a gente falar em orçamento público, nós temos que trazer um panorama econômico e tratar de alguns conceitos, como é que funciona o orçamento do Estado, o que é ciclo orçamentário, o que é PPA, que tanto se fala, não é, Firmino? O que é LDO, o que é LOA, um conjunto de assuntos, de palavras muito técnicas que, não por acaso, são utilizadas até mesmo para afastar a população do debate. Quando a gente ouve na mídia, quando a gente ouve no governo alguns assuntos contábeis, técnicos, jurídicos, diretriz orçamentária, swap cambial, dívida pública, superávit primário, a população em geral, e até nós que somos da área, direta ou indiretamente, achamos que não é algo do nosso meio. E isso a gente vai debater aqui, está por trás do trabalho que alguns movimentos sociais, e parabenizo mais uma vez o Sinteste, vem realizando. Semana passada foi com a grande Georgina, supervisora do DIEESE aqui no estado, que é desmistificar esses conceitos, porque esses conceitos estão por trás de algo que é nosso, que é o orçamento público, que é o dinheiro público, que não é do governo do estado, não é do governo federal, não são dos municípios, é um dinheiro nosso. Priscila Martins, que também é integrante da Auditoria Cidadã da Dívida, é professora do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, e faz parte também da Rede Internacional de Cátedras, que discute a dívida pública. Ela teve um pequeno problema de conexão, mas já respondeu aqui que já está entrando, certo? Então, eu vou adiantar um pouco dessa conjuntura econômica até o tempo que ela entra, e aí traça um pouco do panorama do sistema da dívida, do panorama da conjuntura econômica, para, assim, eu entrar nas especificidades do estado da Bahia. Bem, falar de conjuntura econômica, falar de orçamento público, inevitavelmente a gente lembra a uma outra ideia, uma ideia de escassez. Quando se fala de contas públicas, quando se fala de reajuste dos servidores, é inevitável a gente ouvir que o Estado não tem recursos, que o Estado não tem dinheiro, que a Seguridade Social, a Previdência está em déficit, que estamos numa crise econômica. E essa crise econômica é discutida não só entre os servidores públicos. A gente vai numa farmácia, vai num supermercado, hora ou outra, a gente encontra populares falando sobre crise econômica, que a situação está difícil, porque realmente está difícil. Mas nós temos que entender o que é essa crise econômica e a sua dimensão, como ela se manifesta na vida prática, como ela se manifesta nas contas do Estado, mas principalmente como ela se manifesta na vida do povo. Antes de falar da crise econômica, nós da Auditoria Cidadã, nós sempre introduzimos com o chamado paradoxo Brasil. O Brasil é um paradoxo, o Brasil é uma contradição, porque ao mesmo tempo que a população passa por um cenário de escassez, o Brasil é um país que tem abundância, diversas riquezas, diversas potencialidades de dar inveja a qualquer outro país do mundo, inclusive os mais desenvolvidos. O Brasil é a 9ª potência mundial, a 9ª economia mundial. E se a gente fosse ficar falando aqui das potencialidades, as riquezas do país, a gente teria que fazer uma live exclusiva para isso de horas. O Brasil, por exemplo, tem a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. O Brasil tem reservas que somam 4 trilhões de reais, reservas esterilizadas, que a gente vai tratar um pouco aqui no decorrer da apresentação. O Brasil possui a maior área agricultável do mundo. A maior área agricultável do mundo. O Brasil possui imensas potencialidades que, repito, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando só sobre as potencialidades, riquezas e abundâncias do país. Afinal, é a 9ª economia mundial. Mas a 9ª economia mundial, com todas essas riquezas, passa por um cenário de crise econômica. Logo aí, não é preciso ser um economista, uma contadora, um jurista, um
administrador, gestor especialista na área de economia ou de finanças públicas ou de orçamento, para ver que é uma contradição aí, né? Como é que a nona economia mundial, com tantas riquezas, com 4 trilhões de reservas paradas, passa por um cenário de crise econômica? E aí, nas nossas análises, a gente costuma dizer que essa é uma crise econômica seletiva, que é o que está por trás desse paradoxo Brasil. É uma crise econômica seletiva porque ela escolhe quem vai pagar a conta. E quem paga a conta, quem vem pagando a conta nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, são os trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, sim, mas também da iniciativa pública. E aí a gente vai enumerar algumas alterações na Constituição, algumas leis nacionais e algumas leis estaduais, quando a gente for para o orçamento do Estado, que mostram no campo legislativo, no campo jurídico, no campo orçamentário, a dimensão dessa crise econômica seletiva. A gente costuma dizer que ela é seletiva porque quanto mais se fala de crise, mais os bancos, o setor financeiro, lucram. A gente ouviu há 2 semanas atrás que o Banco Santander bateu recordes de lucros em plena pandemia aqui no Brasil. A gente está numa pandemia. Na produtividade, uma queda de arrecadação, que realmente é um fato que a gente vai tratar um pouco aqui também, mas em plena crise econômica, quanto mais se fala em crise econômica, mais os bancos lucram. Não só o Santander, mas Bradesco, bancos públicos, bancos nacionais, bancos estrangeiros, não só aqui no Brasil, internacionalmente, a gente vê o mesmo modus operandi dessa crise econômica. Uma crise econômica que, repetindo, ela é seletiva porque ela escolhe quem vai pagar a conta. Se, por um lado, quanto mais se fala em crise, os bancos lucram, e a gente vai tratar de alguns mecanismos aqui, principalmente o mecanismo chamado sistema da dívida pública, quanto mais os bancos lucram, quanto mais se fala em crise, menos o povo tem. Mais direitos sociais, mais direitos trabalhistas, mais direitos previdenciários são retirados dos trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, mas principalmente, que é o que a gente vai tratar aqui, da iniciativa pública, no caso, os servidores públicos. Ora, se quanto mais a crise econômica se agudiza, quanto mais nós temos uma crise econômica aprofundada e mais os bancos lucram, e menos a população tem orçamento para políticas públicas, menos os servidores têm direitos, a gente não é preciso ser especialista para perceber que essa crise econômica está servindo de um mecanismo de subtração de recursos dos servidores públicos, das políticas públicas, para aumento dos lucros do sistema financeiro. E o que está por trás disso, dentre vários outros mecanismos, mas o que nós vamos tratar aqui é o sistema da dívida pública. Essa crise econômica, trazendo um panorama, Priscila, quando entrar, vai tratar mais dessa análise de conjuntura, mas trazendo uma análise de conjuntura global para depois ir para o da Bahia. Nós estamos, de fato, numa crise econômica profunda, e essa crise econômica ela é inerente ao capitalismo, mas ela é uma crise econômica que não começa na pandemia. Ao contrário do que o Paulo Guedes costuma falar, não é a pandemia, não é o isolamento social, não é a quarentena necessária para salvar vidas que está aprofundando a crise econômica. Porque o discurso, principalmente do governo federal, é de que o isolamento social e que a quarentena é que está aprofundando a crise econômica. Mas essa crise econômica que estamos, ela não começa de agora. A atual crise econômica, ela começa mais ou menos ali em 2014, 2015. A crise econômica atual. Mas é uma crise econômica, estamos nessa crise econômica, mas as crises são inerentes ao capitalismo. Mas essa crise econômica não começa agora na pandemia, ao contrário do que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz, do que o próprio Bolsonaro diz, de que a culpa da crise econômica da pandemia, essa crise vem de antes. E aí vou trazer alguns, Priscila Martins, já está aí, vou trazer só alguns números da conjuntura econômica global do país, para depois vir aqui para o Estado, rapidamente, para passar para a Priscila Martins, que vai ser apresentada pelo Sinteste, que vai trazer essa análise de conjuntura mais geral e
o sistema da dívida e a sua relação com tudo isso. Mas, para concluir, para passar para Priscila e depois voltar para a questão específica aqui do orçamento do Estado, essa crise que não começa agora, ela já está provocando alguns efeitos. Citar alguns exemplos. Primeiro efeito nós temos uma queda mundial, uma tendência de queda mundial do PIB global, uma projeção para esse ano de uma retração de 3,9%. Significa que o PIB mundial terá uma retração de 3,9%. Vai, ao invés de crescer, ao invés de se manter, vai diminuir 3,9%. A nível mundial. Na América Latina, nós temos uma estimativa de a pior retração do PIB da história. A pior da história. Sem precedentes na América Latina. Uma retração de 5,3%. Pior do que a retração do PIB na Primeira Guerra Mundial. Pior do que a retração do PIB, aqui falo de América Latina, na Grande Depressão, na Grande Crise de 29, pior do que a retração do PIB da Segunda Guerra. Nós estamos falando de uma crise que aqui na América Latina provocará a pior retração da história. E isso para efeitos práticos, o que é PIB, Produto Interno Bruto, essas porcentagens todas, o que na prática representa isso em nossa vida. Essa retração, na prática, representa que, infelizmente, até o fim do ano, até 31 de dezembro de 2020, na América Latina, nós teremos 20 milhões de novos miseráveis. Ou parte deles voltarão para baixo da linha da pobreza. Essa crise econômica, fabricada, seletiva, que, ao mesmo tempo, quanto mais se fala em crise, aumenta o lucro dos bancos, vai provocar aqui, na América Latina, novos 20 milhões de miseráveis. Aqui no Brasil, a perspectiva econômica era de um crescimento do PIB até o fim do ano de 2,1%, que é a projeção que o governo do Estado colocou para justificar a lei orçamentária anual. E aqui na Bahia, a Bahia vem tendo um crescimento do PIB maior do que o país nos últimos anos, uma projeção de 2,5% de crescimento. Mas vamos esquecer tudo isso. A crise econômica se agudizou a tal ponto, e a pandemia é um elemento, mas não é repito, não é a razão da crise. Priscila vai colocar esse elemento. Nós temos agora, ao invés de uma projeção de crescimento do PIB aqui no país, uma projeção, e isso dos órgãos oficiais, alguns setores que avaliam de forma responsável, alguns indicadores e cenários econômicos mostram um dado, infelizmente, um pouco pior, mas a projeção é de que aqui no país nós tenhamos uma retração de 3,34% do PIB até o fim do ano. Esses números concluindo, para passar para Priscila, dizer que realmente existe uma crise econômica, mas que essa crise econômica, ela vai numa lógica que nós baianos costumamos dizer. É a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. E a burguesia pensa assim, o capital pensa assim, principalmente o capital financeiro, todos os níveis de capital pensam assim. Nós vivemos uma crise econômica aguda, mundial, regional, nacional, se refletindo em todos os entes federados, aqui no Estado também, mas quanto mais se fala de crise, mais o cofre dos bancos aumentam, batendo o recorde, e mais nós temos projetos que a gente vai tratar aqui, que retiram direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e principalmente o setor público. Então, concluo para passar para Priscila, dizendo que há uma crise econômica, de fato, fabricada, mas é uma crise econômica seletiva, que mostra o que é o paradoxo do Brasil, porque quanto mais se fala em crise, mais o setor financeiro e outros setores do capital lucram, e mais os servidores públicos perdem os seus direitos, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, como bem o Sintertes sabe. Aí concluo essa primeira parte para depois voltar para tratar das especificidades das finanças do Estado, aí passando para o Citeste e para a grande companheira, a professora Priscila Martins.
Obrigado, Bruno, pela excelente introdução do nosso tema. E agora nós estamos ansiosamente, né, aguardando a fala, assim, o conhecimento, né, da nossa Priscila Martins, professora da IFBA. Professora, um forte abraço. Receba assim, um abraço caloroso, infelizmente à distância, de todos os servidores técnicos administrativos da universidade e também das universidades. Um forte abraço e bom tema a discorrer. Boa tarde. Estão me ouvindo? Com certeza. Boa tarde, Firmino. Muito obrigada pelas boas-vindas. Também saudar o Salvador, Bruno Tito, um companheiro aí de longa estrada, né, nessa luta contra o sistema da dívida e popularizando esse tema das contas públicas, né? Peço desculpas pela entrada com atraso, né? Eu tive um probleminha aqui no dispositivo, mas deu tudo certo, felizmente, para estarmos aqui nesse momento, né? Mesmo à distância. Esse é um ponto bem interessante e positivo, né, das tecnologias que nos permite esse contato aí dessa forma e seguir adiante fazendo trabalho de formação, de mobilização, diante desse contexto, né? E no momento em que a gente precisa cada vez mais debater e popularizar o tema das contas públicas, né? Porque é o ponto central, como o Tito bem falou aí, dessa crise que a gente vem atravessando já. A pandemia não é o aspecto causador da crise, é um elemento potencializador, de fato, né? Vai potencializar e, na verdade, explicita um aspecto fundamental da forma como o sistema se organiza na contemporaneidade e já nos últimos séculos, né? Esse sistema econômico capitalista que depende centralmente da força de trabalho, né? Então, a pandemia colocou aí o mundo em um processo de paralisação generalizada, e eu acho que é uma grande oportunidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada e da iniciativa pública refletir, compreender a importância que nós temos no que tange às atividades e ao funcionamento de toda essa engrenagem que tem como objetivo a produção, né, dos elementos necessários à vida, só que essa economia ela tem sido movimentada cada vez mais para a produção de elementos geradores de lucro, né? Então, a ponto de submeter a vida ao objeto, né? Digamos assim. Então, a economia se transformou hoje, o capitalismo tem como elemento central esse processo, né, de produção de bens e de serviços, de coisas que geram lucro, e por isso mesmo a gente vê num momento como esse, um governo tensionando e criando aí uma falsa oposição entre saúde e economia, né? É exatamente porque o objetivo do sistema tem sido cada vez mais gerar lucro e não gerar bens e serviços para atender as necessidades humanas, né? E aí eu costumo dizer, inclusive, o seguinte: não existe economia sem vida humana, né? Então, é fundamental a gente fazer essa defesa, a vida acima de tudo, acima de todos os interesses desse sistema. Então, adentrando conversar hoje, nesse espaço tão importante, eu queria destacar um pouco, né, qual é a natureza desse sistema da dívida, né, que é o ponto central do que a gente tem visto, vivenciado, e as pessoas têm se questionado cada vez mais, né? Que dívida é essa? De onde surge essa dívida? Por que se paga tanto? E, ao mesmo tempo, esse processo apenas faz com que o volume da dívida aumente e a gente simplesmente não sabe de onde vem essa dívida, nem para onde ela vai, apenas somos obrigados a pagar essa dívida sem saber quais são os elementos geradores desse processo, né, dessa chamada dívida pública.
E então, nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, e como o Tito falou, do núcleo e da auditoria como um todo, mas também outros movimentos, outras organizações, como a Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades sobre os Estudos da Dívida Pública, espaço que eu faço parte, também o Comitê Internacional pela Anulação das Dívidas Ilegítimas, que são também instituições que fazem a luta contra o sistema da dívida, mecanismos geradores de dívida, que como a gente tem acompanhado nesse contexto de crise, o sistema da dívida, o capital financeiro, tem desenvolvido novos mecanismos geradores de dívida, né? Então, também a gente tem acompanhado a expressão, o surgimento de novos mecanismos de geração de dívida sem contrapartida. E aí, nós denominamos de sistema da dívida exatamente uma arquitetura econômica, política, jurídica e ideológica que há pelo menos 5 décadas vem operando para garantir a qualquer custo social os interesses e a rentabilidade do capital financeiro. Então, e qual é a consequência disso? É por isso que nós chamamos de sistema da dívida. A consequência é exatamente a geração de dívida pública sem contrapartida, ou seja, sem correspondência em bens e serviços para a população. Então, nós não somos contra a dívida pública. A nós nos interessa a natureza da dívida pública. Então, quando essa dívida, é o que vem acontecendo, ela é feita sem correspondência em bens e serviços para a população, já que ela deve ser feita como algo complementar para que o Estado possa, né, atender as demandas por saúde, por educação, por habitação. E como é que o Estado pode atender isso? É exatamente disponibilizando recursos, né, para atender a esses direitos sociais, né, que eu acho até interessante a gente, do ponto de vista da linguagem, ao invés de a gente ficar mantendo sempre a denominação gastos sociais, eu acho importante a gente, inclusive, fazer uso de direitos sociais, porque é um investimento para viabilizar esses direitos sociais que estão previstos na Constituição brasileira. Então, a consequência dessa dinâmica, dessa arquitetura, é a geração de dívida sem contrapartida. Então, o capital financeiro, e aí quem é esse capital financeiro, né, do ponto de vista mais concreto? Os grandes bancos, as grandes corporações aí de fundos de investimento, as chamadas agências de risco, etc. Todos esses agentes, eles participam, eles são os agentes centrais que colocam em movimento esse sistema da dívida. E quais são esses mecanismos, né, de geração de dívida sem contrapartida em bens e serviços? E aí eu vou trazer alguns, e seguramente Tito vai debater com mais detalhes, inclusive a questão do Estado, que nos interessa muito também por conta de ser um espaço aqui para a gente debater as questões relativas aos servidores, que interessam ao serviço público estadual. Um dos mecanismos de geração de dívida sem contrapartida que nós temos identificado a nível mundial, mas a nível nacional e estadual, municipal, são os processos de salvamentos bancários. Então, por exemplo, o Baneb, né, que era o banco público da Bahia, quando ele foi privatizado na década de 90, o que aconteceu? Os ativos, que aí a gente na linguagem da contabilidade chama dos bens, né, e direitos, ou seja, a parte boa, o filé, ficou com a iniciativa privada. Exatamente. Ficou com a iniciativa privada e o passivo, a dívida, jogou para o Estado, né? Então, assim, esse é um mecanismo de geração de dívida sem contrapartida. Quer dizer, o Estado da Bahia assumiu aí, pegou esse abacaxi, né? Vamos brincar assim, pegou esse pepino e a parte boa ficou com a iniciativa privada. E isso acabou gerando uma dívida, ou seja, foi assumida pela Bahia, né? Pelo Estado da Bahia. Outro exemplo a nível mundial, que vai no mesmo sentido, os bancos americanos, né, que geraram a crise de 2008, receberam aí recursos do Estado
que aparece, na maioria das vezes, na imprensa, com um termo muito bonitinho, sofisticado, injeção de liquidez, né? Os economistas adoram esses termos meio charmosos, meio sofisticados. Receberam aí uma injeção, é mole, uma injeção de recursos da ordem de trilhões. Então, assim, esse processo é um mecanismo gerador de dívida sem contrapartida. E isso não teve correspondência com a melhoria dos padrões de vida da população. Isso a gente tem visto também recentemente. O governo Bolsonaro, ele anunciou 1,2 tri, dia 23 de março, se eu não estou equivocada, para os bancos privados, certo? E aí a gente vê o quê? Enquanto isso, para a população, o auxílio emergencial foi o montante total da ordem de pouco menos de 100 bilhões de reais, certo? Então, se a gente faz uma comparação de volume, né, isso tem uma diferença absurda e mostra a natureza de classe, de influência de certos grupos econômicos em relação à decisão de para onde vão esses recursos. E aí, o interessante é que, hoje eu estava até conversando sobre isso com um amigo, né, esse recurso, esse montante para o Banco Central, né, ele foi simplesmente proposto sem nenhuma, digamos assim, vinculação de obrigatoriedade que esses bancos deveria levar em conta, cumprir, para que esse recurso chegasse lá na ponta. Então, a gente não está vendo os bancos reduzindo as taxas de juros, não está vendo o banco destinando esses recursos para drenar, de fato, a economia, a gente não está vendo um programa partindo dos bancos, de negociação de dívidas de trabalhadores que perderam os seus empregos, etc. Né? Então, a gente vê aí que existe uma diferença significativa entre o que é destinado para os setores trabalhadores e desempregados e aquilo que vai para as grandes corporações. Outro mecanismo gerador de dívida, me digam só uma coisa para não me perder, eu tenho algum tempo, assim, para não me alongar muito, 20 minutinhos, é isso? Ou mais, tranquilo, não se preocupe com isso. A gente está se deleitando por essas informações, com certeza. Então tudo bem, vamos lá. Outro mecanismo gerador de dívida sem contrapartida é a chamada política macroeconômica, certo? Então, esse mecanismo a gente pode ver no caso do Brasil, e como o sistema da dívida tem operado, um mecanismo tem sido a política de juros elevados, né? Então, a gente tem visto aí há várias décadas, e mesmo agora, com a taxa de juros aí abaixo de 4%, e houve uma reunião recentemente estabelecendo aí em 3% a taxa Selic, ainda assim, essa taxa de juros é extremamente elevada para os padrões mundiais. Então, a nível internacional, os países têm praticado já há muitos anos uma taxa de juros bastante inferior ao que tem sido praticado aí no Brasil. Então, esse mecanismo, esse instrumento é outro mecanismo gerador de dívida sem contrapartida. Por quê? Ele encarece o custo da dívida interna, porque a dívida ela está atrelada, vinculada a essa taxa de juros. Além disso, atrai capital estrangeiro para a economia, atrai capital especulativo, que está interessado apenas em vir para cá, e ter sua rentabilidade garantida por essa taxa de juros elevada, e também isso destrói a indústria nacional. Então, só para citar alguns efeitos aqui para a gente de como isso é terrível e danoso para a economia de modo geral, e é outro mecanismo também gerador de dívida sem contrapartida. Então, toda vez que a taxa de juros está em patamares elevadíssimos, como foi o que aconteceu, por exemplo, no período do pós-Plano Real, que a taxa de juros foi para mais de 30%, foi aí para casa de dois dígitos, 40%, essa dívida, ela vai o quê? Pipocar o custo dela. Então, esse é um outro mecanismo gerador de dívida sem contrapartida, que tanto a rede, quanto o Comitê de Anulação das Dívidas Ilegítimas e a Auditoria Cidadã da Dívida também vem aí de forma bastante qualificada, criticando esse mecanismo gerador de dívida sem contrapartida,
e avaliando os impactos que tem no desenvolvimento econômico de forma mais geral. E aí, indo um pouquinho para as experiências que nós temos do ponto de vista de propor soluções a isso, né, de forma organizada e coletiva, eu gostaria de falar da Auditoria Cidadã. Não sei se vocês conhecem, se o pessoal que está assistindo também já ouviu falar sobre a auditoria que ocorreu no Equador em 2007. Essa experiência ela é muito importante, e a Auditoria Cidadã participou ativamente desse processo no Equador em 2007, mas também outras instituições participaram nesse processo de auditoria cidadã. E essa auditoria que ocorreu no Equador em 2007, ela foi uma reivindicação da sociedade civil organizada, e aí os movimentos sociais, os partidos políticos, intelectuais, parlamentares, enfim, um conjunto aí de organizações e também de ativistas e de parlamentares e militantes mobilizados em torno de entender e de questionar a dívida equatoriana, e mais especificamente entre 1976 e 2006, então nesse período aí. E as características, já isso aí a partir dos nossos estudos, de toda a análise que tem sido feita sobre o processo de endividamento brasileiro e também de outros países da América Latina, ele é muito parecido, porque ele tem uma relação muito séria, ele tem uma relação histórica ali com o processo da ditadura militar que aconteceu na América Latina. Então, se a gente pega a experiência da Argentina, do Equador, do Brasil, a gente vai identificar processos bastante similares, que estão relacionados a esse processo de como que e por que, né, que a América Latina passou por um período tão perverso e tão cruel da sua história, que foi exatamente esse período de experiências de ditaduras militares aqui. E esses governos tiveram como projeto, como propósito, exatamente gerar um endividamento, aprofundar o endividamento dessas nações e intensificar os mecanismos aí de dependência financeira e tecnológica desses países. Então, a sociedade equatoriana, naquele contexto, naquela ocasião, em 2007, se mobilizou em torno de compreender a natureza, né, as origens do endividamento equatoriano, as características dos contratos e a sustentabilidade daquela dívida do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico também. Foi outro aspecto que foi contemplado nesse processo de análise da dívida equatoriana. E aí, na ocasião, o presidente, o Rafael Correa, ele montou uma comissão. Então, ele reconheceu aquela demanda popular, aquele movimento, aquele questionamento, e organizou isso através de um decreto presidencial, a CAIC, que foi a comissão, e fundou a CAIC, a Comissão pela Análise Integral do Crédito Público. E aí essa comissão, ela foi composta aí por outras subcomissões responsáveis por analisar o endividamento externo, por analisar o endividamento com os bancos privados, o endividamento com os organismos multilaterais, ou seja, com o FMI, com essas instituições, e uma comissão também, uma subcomissão, para analisar o caráter, né, os impactos, na verdade, ambientais desse endividamento público, a natureza também, os aspectos jurídicos. Então, foi todo um trabalho muito sério, bastante rigoroso, com apoio presidencial naquela ocasião, porque reconheceu aquela demanda, e com a sociedade apropriada desse tema, né? Por isso que a gente fala de auditoria cidadã, porque a gente quer que a população, que a sociedade, o povo se aproprie desse tema que diz respeito diretamente às nossas condições de vida. As contas públicas, nós devemos nos apropriar desse tema, entender o que é isso, como que a gente pode atuar. Isso é algo que é extremamente saudável, né, para a nossa vida em coletivo, enquanto sociedade. Então, esse é o esforço
da Auditoria Cidadã e dessas outras diversas organizações. E aí, essa comissão no Equador resultou na identificação daquele processo de endividamento totalmente contaminado aí, bastante contaminado por ilegalidades e ilegitimidades da dívida equatoriana, né? Teve um jurista e historiador argentino que participou na ocasião dessa comissão, que é Alejandro Olmos, o nome dele, e ele tem todo um trabalho e uma vida dedicada a isso. Ele tem um vídeo bem interessante no YouTube, para quem quiser ver depois e entender um pouquinho de espanhol, 10 minutinhos. O nome do vídeo é La Auditoria Ciudadana en Ecuador, né? Alejandro Olmos. E aí ele traz exatamente alguns dados, algumas informações interessantes sobre o que foi descoberto ali naquele processo de auditoria da dívida equatoriana. E ele participou da comissão de auditoria lá também, na ocasião, contribuindo aí com o conhecimento dele enquanto jurista e historiador também. Então tem esse vídeo aí que fica aqui para registro. Agora, doutora, para quem quiser ver, né? Priscila, me diga uma coisa, essa dívida que você está falando, você já falou da dívida global. Você está falando da dívida global, né? A dívida que chegou, que o Brasil chegou até o Brasil, né? Com contornos Firmino? de... Está ouvindo? Eu não estou escutando, Tito? Eu estou escutando. Está me ouvindo? Está ouvindo você? Está ouvindo, Priscila? Você me ouve, Priscila? Tá escutando? Eu ouço o Firmino e ouço a Priscila também. Acho que ela caiu para voltar. Parece que ela caiu. Caiu, não foi? Ela deve ter tido algum problema de conexão. Tá falando aqui, mas acho que ela vai retornar. A pergunta seria, Pronto. Veja só, a pergunta seria, já está voltando? A pergunta seria o seguinte, quando ela fala desse contorno dessa dívida, tá ouvindo, Priscila? Agora sim. Pronto, ótimo. Veja só, entrando, porque essa pesquisa sobre a dívida, ela vai trazer assim novos contornos também sobre a dívida brasileira e também tem um rebatimento sobre a dívida dos estados, né? Então, assim, eu queria ver o seguinte, por que o Brasil ele passou a dever muito, passou a dever tanto? E aí eu entro mais também na questão dos estados. Por exemplo, o estado da Bahia, puxando já o gancho para a Bahia, é um estado que ele tem um grau de endividamento razoável. Porque teve esse grau de endividamento, você já começou, porque ele é crescente. Ou seja, a tendência da dívida é que você tente um amortecimento. Por que a dívida sempre é crescente? E eu acho que também é a dívida brasileira. Uhum. Estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Então, Firmino, essa pergunta que você faz, ela é muito interessante e importante. Inclusive, eu quero destacar aqui, para quem não sabe, quem está nos acompanhando, mas existe um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito da dívida brasileira, que ocorreu em 2009. Então, essa comissão, ela foi fundada, começou a funcionar, né? Ela entrou em atividade em 2009 e tem um relatório que foi disponibilizado em maio de 2010, e é um relatório exatamente relatando, né, o que foi identificado do processo de endividamento da União, dos estados e dos municípios do Brasil. E aí esse relatório, eu acho que ele é muito interessante, ele é muito importante para nós, dos movimentos, nós que trabalhamos com esse tema, para a população de forma geral, ler esse relatório, buscar compreendê-lo exatamente para usar nesse contexto, porque o que acontece? O relatório, a CPI da dívida, quando ela foi montada, e está lá no relatório,
essa CPI ela teve um caráter, digamos assim, mais analítico, porque foi uma CPI que foi na Câmara dos Deputados. Então, o artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ele coloca lá que a auditoria da dívida deveria ter sido feita, né, que é o que nós reivindicamos, após a promulgação da Constituição brasileira e por uma comissão mista, né, do Congresso. Só que esse relatório ele é um importante registro, um importante documento, exatamente para a gente identificar ali o que é que já foi reconhecido naquela CPI como mecanismo gerador de dívida sem contrapartida ou como ilegitimidade e ilegalidade do processo de endividamento brasileiro. Então, esse documento está disponível no site da Câmara dos Deputados, é o relatório da CPI da dívida pública. Então, sobre o caso aí específico do Brasil. Acho que é um documento que nós temos aí, por obrigação nesse momento, recuperarmos, para nos apropriarmos mais desse tema das contas públicas e saber traçarmos aí as melhores estratégias para a gente mobilizar os poderes e exigir que essas contrarreformas, elas não sigam adiante, que a emenda constitucional 95 ela seja revogada, que é um absurdo o Estado ter, durante 2 décadas, um congelamento aí dos gastos sociais, e como eu falei, os gastos, essas despesas que o Estado faz, são despesas para viabilizar. Né? Então, eu acho que esse documento é muito importante, e aí eu vou trazer alguns aspectos aí, inclusive que toca na questão da dívida do Estado, que está lá nesse documento, que é um documento do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, certo? Logo na primeira parte, o relatório reconhece, por exemplo, que o tema da dívida pública ele não pode ser simplificado pela ideia que predomina aí na mídia, né, essa imprensa que só traz aí uma visão dos economistas neoliberais, uma visão simplória, reducionista do processo relacionado à dívida pública e ao orçamento público de forma mais geral. Esse relatório, ele mesmo reconhece, logo na primeira parte, que o tema da dívida, da dívida pública, ele não deve ser simplificado a essa ideia simplória, rasa, né, de que o excesso de gastos sobre a disponibilidade de receitas é o elemento aí que está como elemento único, né, da dívida pública. Então, o relatório, ele reconhece, olha, a dívida pública, ela traz em si relação com outros elementos que não têm a ver com esse processo envolvendo gastos e receitas. Então, reconhece que a taxa de juros impacta, que o processo de reconhecimento, de absorção de dívidas privadas pelo Estado também é um aspecto que aumentou, né, a dívida pública do Brasil, dos estados e também dos municípios. Então, está lá, o próprio relatório reconhece. Então, já acho que é aí um elemento, um mecanismo, um documento importante para a gente recuperar, estudar, trabalhar, né, e pressionar o Estado. A gente tem um documento que nos permite isso nesse momento, né, avançar nesse sentido. E aprofundar, claro, e propor novas soluções e confrontar esse sistema da dívida. Outro ponto interessante do mesmo relatório. O mesmo relatório, ele vai afirmar que o Banco Central e o Tesouro Nacional, essas duas instituições que têm relação aí com esse processo da gestão da dívida pública brasileira e também de outras variáveis, como, por exemplo, o Banco Central determina essa questão da política monetária, taxa de juros, etc. Então, esse mesmo relatório, ele reconhece que essas duas instituições, elas foram provocadas a enviar, na época da CPI, documentos, informações sobre o endividamento público, né, do Brasil, sobre o endividamento brasileiro. Por exemplo, foi solicitado que enviasse o volume de dívidas privadas que foram assumidas pelo Estado. E aí, essas instituições, ambas, simplesmente não enviaram essas informações, o que revela exatamente o quê? Que há uma ausência de transparência em relação ao endividamento público brasileiro. Como é que tem? Como é que essas duas instituições, são instituições que lidam com a gestão da dívida pública, que estão sempre aí para apresentar, né, soluções e apresentar concepções técnicas em relação ao porquê, né, a imposição de um ajuste fiscal, e simplesmente não enviaram para a CPI documentos e informações sobre o endividamento do país
aí nos anos 70, nos anos 80. Né? Isso já é um ponto que eu acho que a gente tem que bater de novo, tem que questionar. Ora, como assim? Então, é uma dívida que foi assumida, é algo que a sociedade pagou, que houve um custo social, e não, simplesmente não se tem um documento, não se tem informações depositadas nessas instituições ou disponíveis para serem passadas para os poderes públicos analisarem e torná-los transparentes para a sociedade, para a população. Então, a quem interessa esconder, né? A quem interessa esconder, né? A quem interessa esconder isso. Então, duas instituições importantes do país, que têm a obrigação de trazer à luz e ao público esses documentos, quando provocadas, e principalmente pelo Congresso, pelo Parlamento, que aí, diante da nossa organização do sistema político, é o que tem essa legitimidade, né, de solicitar, de demandar esse tipo de documento de informação. Outro ponto importante, aí tem muita relação com a questão do Estado. O relatório, ele também aponta os fatores que influenciaram o crescimento das dívidas dos Estados. E aí o próprio relatório, ele vai dizer que as elevadíssimas taxas de juros praticadas pós-Plano Real fizeram a dívida dos Estados explodir. Então, assim, esse relatório, ele é um documento bastante interessante para a gente se debruçar, para a gente buscar informações ali e potencializar a nossa luta, a nossa campanha pela popularização do conhecimento sobre as contas públicas e também as nossas estratégias de confronto a esse sistema que está aí se organizando nesse momento, e Tito vai trazer mais detalhes, através de novos instrumentos geradores de dívidas sem contrapartida. A gente tem aí agora o PLP 39, tem a PEC 10, esse sistema ele está operando. E como eu falei, o sistema da dívida, ele é uma arquitetura econômica, política, jurídica. Jurídica, a gente vê o quê? A emenda constitucional 95 foi simplesmente empurrada para a população. A gente tem vivido aí um período que tem sido empurradas medidas estruturais anti-trabalhadores, medidas estruturais anti-povo, sem nenhuma discussão com a sociedade. Essas medidas jamais elas passariam com tanta rapidez e facilidade se a gente estivesse num cenário que é caracterizado exatamente por uma intensificação da luta de classes e por uma disposição dessas forças econômicas do grande capital de impor uma agenda e de modo rápido sobre as nossas costas, né? Que é quem vai pagar a conta e quem sempre é obrigado aí a pagar a conta. Então, eu me encerro aqui e eu quero ouvir mais um pouco de vocês também, e para a gente ir definindo, traçando estratégias e pensando como que a gente pode organizar coletivamente a luta contra esse sistema da dívida e pela superação desse cenário, porque é inadmissível que um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, do ponto de vista do PIB, esteja atualmente aí fornecendo à população uma quantidade extremamente baixa de testes, por exemplo, para a avaliação da Covid-19, um país que esteja, no momento, disponibilizando um auxílio emergencial tão pequeno, certo? A gente, para dar um exemplo, a Argentina, aqui na América do Sul, um país que tem um PIB menor que o nosso, uma dinâmica econômica muito mais limitada do que a nossa, muito embora com padrões sociais, na minha avaliação, até mais elevados do que o Brasil, mas forneceu um auxílio para determinadas categorias de 10 mil pesos argentinos, que corresponde a mais ou menos R$800. E como é que o Brasil, que está entre as 10 maiores economias, simplesmente a gente tem vivido aí um cenário de uma verdadeira, o que eu chamo, economia política da morte, né? É um presidente querendo o tempo todo que a população retorne ao trabalho, às suas atividades, das formas mais exploratórias possíveis, sendo que há condições, sim, o Estado tem recursos, tem 4 trilhões em caixa, 4 trilhões que está disponível para o Estado atuar e amparar nesse momento os trabalhadores, os desempregados, as pequenas empresas. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse: conversarmos sobre as contas públicas,
debatermos a dívida pública, tirarmos esse tema dessa coisa tecnocrata. É um tema que pode sim, a população pode e deve se apropriar dele. Então, encerro aqui e gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, companheiros. Professora Priscila, excelente explanação. E assim, para nós continuarmos assim nesse mesmo ritmo, eu perguntaria a Tito o seguinte: Tito, veja bem, as categorias, as entidades sindicais, como um todo, historicamente, eles não debatem, não discutem questões orçamentárias, questões financeiras. Isso é uma realidade que até, por exemplo, eventos como esse, de lives, e de outras inserções importantes que buscam conscientizar a categoria, criar um norte para a categoria, né? Dizer o que está acontecendo, e principalmente levando aos dados históricos. Mas, na verdade, o que acontece ainda é um pouco estímulo, né, das entidades, das categorias, a desenvolver esse tema. Por exemplo, pouco se discute, e aí, professora e Tito, a questão do PPA, a questão da LDO, da LOA, que tem um reflexo impressionante, entendeu? No nosso universo do serviço público. Eu queria ver de vocês, assim, eu queria ouvir de vocês, um conselho, um chamamento que vocês pudessem dar a todos esses servidores, as categorias, as entidades, que ele, a partir de agora, mais do que esse momento é imprescindível, que ele, assim, se debruce sobre essas informações, busque conhecer, busque discutir nos grupos, nos grupos de WhatsApp e tudo, sobre essa fronteira que nós precisamos ultrapassar, né? Eu queria que vocês dessem assim, um recado assim, bem forte, no sentido de fazer com que eles retomem esse caminho, de enxergar, procurar saber tudo o que acontece em termos de orçamento e tal, que diz respeito à vida do servidor público. Bem, Firmino, a gente costuma dizer aquele ditado, né? A pergunta que vale $1 milhão. Mas a pergunta não vale $1 milhão. Essa pergunta vale $1 trilhão. Só para ficar. Mas não vale também $1 milhão. Se a gente for comparar só nas reservas, algumas reservas, dentre elas a reserva internacional, que Priscila Martins colocou aí, são $4 trilhões. São perguntas que você colocou aí, que são perguntas que valem trilhões de reais. E são perguntas que valem trilhões de reais, esses trilhões não representam apenas números. Essas perguntas que você fez, essa pergunta de uma forma geral que você fez, ela vale saúde, ela vale educação, ela vale previdência, ela vale assistência social, ela vale salário digno para os trabalhadores do setor público, do setor privado também, ela vale reajuste salarial, isso vai para a média geral dos servidores públicos do estado da Bahia, que há 6 anos praticamente estão sem reajuste salarial, enquanto que a inflação acumulada nesse período vai para mais de 25%, e o reajuste praticamente zero, para boa parte das categorias do funcionalismo público baiano. Mas você tocou num ponto essencial. Não há do que se falar, a gente começou a apresentação falando um pouco disso, de política pública, de salário, de direitos trabalhistas, previdenciários, reajuste salarial, de universidade pública, de permanência na universidade pública, se não falar de orçamento. Para ter política pública, é preciso ter dinheiro, é preciso ter recursos, e no caso do setor público, é preciso ter orçamento. Mas, como Priscila colocou muito bem aí, nós temos um conjunto de sistemas, principalmente o sistema da dívida, dentre outros, que subtrai esses recursos. Mas Priscila colocou muito bem que há todo um sistema, o sistema da dívida, ele é um sistema, mas se reverbera em outros também, que é um sistema que a principal preocupação é fazer com que a população não entenda os seus direitos e não entenda como funciona o orçamento, não entenda como funciona o sistema da dívida. Já pensou se essa live aqui estivesse passando pelo Jornal Nacional? Amanhã, eu acredito que amanhã, no mínimo, se não houvesse a pandemia, é necessário
ficar em casa, mas os panelaços iam ser ensurdecedores, gente querendo ir para a rua e tudo. Mas nós temos todo um sistema, todo um conjunto de engrenagens que faz com que as informações não cheguem. E aí, o nosso papel dos movimentos sociais, aí parabenizo o Sinteste mais uma vez, e é um papel da Auditoria Cidadã da Dívida também, o DIEESE faz isso muito bem também, de popularizar esse debate, popularizar o debate do orçamento público, da dívida pública e de tudo que está correlacionado. Você tocou, Firmino, e aí vou responder a sua pergunta no final, não vou me alongar por causa do tempo, mas você tocou em algumas questões interessantes. LDO, PPA, LOA, o que é isso? São tantos conceitos. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu assistia o Jornal Nacional e ficava feliz, maravilhado, quando os âncoras do Jornal Nacional falavam que o superávit primário bateu recorde. Aí, como o Bonner falava rindo, eu falava, pô, bateu recorde, então o negócio vai melhorar. Eu implicitamente pensava assim, como é que as coisas funcionam. Mas como Priscila colocou, há uma linguagem tecnicista que, propositalmente, não achem que, às vezes, se repercute de forma inconsciente, mas é um inconsciente como consequência de uma linguagem que é imposta, a academia tem que rever isso, os setores da mídia, o próprio governo fazem isso de propósito, para que a população e os trabalhadores e trabalhadoras não entendam como funciona o orçamento público. Mas você tocou em algumas questões, já vou pegar o gancho rapidamente para contextualizar do que Priscila colocou aqui, e vocês colocaram também, no panorama do nosso estado, da Bahia. Primeiro, o que Firmino falou aí, LDO, LOA, PPA, o que isso representa, o que funciona? Aqui nós temos um conjunto de regras legais, que inclusive está na nossa Constituição, que disciplinam o orçamento público, ou seja, disciplina o planejamento do que os estados, municípios, a própria União, o próprio governo federal, vai como se planejar, como vai gastar, e aí, dialogando contigo, Priscila, alguns gastos não são gastos, são investimentos, inclusive, de vida, né? Gastos sociais não são gastos sociais, são investimentos sociais e por aí vai, mas há um conjunto de regras de leis que disciplinam essa coisa do orçamento público. E, claro que não dá para entrar nos detalhes aqui, mas nós temos o chamado ciclo orçamentário. Esse ciclo orçamentário está na Constituição, todos os estados devem respeitar. A gente vê que tem problemas, a gente vai tocar rapidamente aqui, mas, de uma forma geral, estados, municípios, União, tem que respeitar o chamado ciclo orçamentário. O que é esse ciclo orçamentário? Ele é um ciclo formado por, principalmente, 3 grandes leis, 3 grandes projetos. O primeiro é o PPA, que é o Plano Plurianual. Esse Plano Plurianual define metas, programas, intenções de governo em 4 anos. Ele começa a ser planejado no primeiro ano de um governo, por exemplo, aqui no estado da Bahia. 2018 foram as eleições, não foi? 2019 é o primeiro ano desse governo, apesar de ser continuidade de um mesmo gestor, mas aí, 2018 foram as eleições, ano passado, 2019, primeiro ano de governo, ano passado discutiu o PPA. O PPA se discute no primeiro ano de governo e vale para os próximos 4 anos, ou seja, para os 3 anos restantes do governo atual e o primeiro do ano subsequente, para dar uma ideia de continuidade. Então, o PPA, o Plano Plurianual, é muito importante porque ele é que define, de fato, o programa de governo. Tudo aquilo que o candidato falou nas eleições, aquele programa que ele protocolou na justiça eleitoral, tudo aquilo que ele falou, ele só vai ter eficácia se ele tiver lá no PPA, no Plano Plurianual. É o Plano Plurianual que traduz o programa de governo para o orçamento. E repito, não tem programa de governo, não tem política pública, não tem aumento de servidores, não tem universidade pública, se não falar de orçamento. Então, esse ciclo orçamentário, composto por 3 peças, PPA, LDO e LOA, começa pelo PPA, 4 anos. Depois, a gente tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que define as prioridades para aquele ano. Por exemplo, ano passado, discutimos o PPA da Bahia, para os próximos 4 anos, de 2020 até 2023, né? Só que
Só que a gente faz um planejamento de 4 anos, mas algumas coisas podem acontecer. A previsão de arrecadação pode diminuir, a previsão de despesas pode aumentar, pode haver uma demanda que não estava prevista, uma pandemia, por exemplo, estamos passando, um desastre natural e por aí vai. Aí a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nesse ciclo é a lei do meio, ela estabelece as prioridades para aquele ano. Inclusive, o governo prometeu entregar a LDO do Estado da Bahia hoje, por coincidência. Por coincidência. A terceira lei é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa LOA, ela atende o PPA, né? Mas atende as prioridades do PPA que foram estabelecidas na LDO que o governo prometeu, o Estado da Bahia prometeu enviar hoje. A LOA, ela fixa a despesa e estima as receitas. E aí nós temos a LOA do Estado da Bahia, por exemplo, para esse ano, prevê em torno de 49,3 bilhões de reais. Esse é o orçamento do Estado da Bahia para 2020, previsto na LOA do ano passado. Então, esse é o ciclo orçamentário. Por que é importante entender LOA, LDO, PPA, ciclo orçamentário? Porque Sinteste e outros sindicatos de servidores que estão acompanhando a live já devem ter se deparado de chegar numa mesa de negociação com o governo e o governo falar, não, eu não posso dar o reajuste porque não está previsto na LOA. Eu não posso dar o reajuste porque não está previsto na LDO. Eu não posso dar o reajuste porque não está previsto no PPA. E aí fica naquela de que está amarrado, não pode dar o reajuste por força de lei. Mas aí o que se pergunta, aí vai na provocação que o Sinteste fez através de Mino. Essas leis, todas essas leis, elas devem ser discutidas com a população. A LOA tem que ser discutida com a população, a LDO tem que ser discutida com a população e o PPA também. Mas na prática, nenhuma delas é discutida com a população. Na prática, elas são feitas para serem fechadas. Inclusive, quando essas leis que devem ser discutidas pelo parlamento, no caso aqui na Bahia, na Assembleia Legislativa do Estado, da forma que chega, é a forma que sai. A base do governo não permite nem, que é a grande maioria, aqui no caso do Estado, não permite nem alteração de 1 centavo. Do jeito que chega, do executivo sai. Aí o que a gente se pergunta, e aí, acompanhando assim Sinteste vem feito trabalho de excelência em termos de representação da classe, não só dos trabalhadores técnicos da universidade, mas a defesa dos trabalhadores do Estado da Bahia, de um modo geral, vem colocando muito bem, pressionando os parlamentares, pressionando o governo. Quando essas peças do ciclo orçamentário chegam, e repito, a LDO chegou hoje, o governo prometeu entregar hoje, para a gente começar a discutir, e temos até 30 de julho para poder discutir, aprovar. Na Assembleia Legislativa, o que a gente vê? A gente vê os parlamentares deitados em berço esplêndido. É comum a gente ver vários sindicatos nacionais em Brasília estarem lá pressionando o Congresso, nos corredores do Senado, nos corredores da Câmara dos Deputados, e mesmo com essa pressão, desculpem a expressão, eles passam um trator, né? Parlamentares passam um trator, o governo passa o trator. Mas aqui na Bahia, o que a gente percebe é que deve haver um maior acompanhamento, principalmente, esse é o papel dos sindicatos. Fomentar o debate, mobilizar a categoria, como o Sinteste está fazendo, levar o conhecimento, o que é um LDO, e agora não adianta falar o que é LDO. LDO e o prato de comida aqui em casa, e o meu reajuste salarial. É importante trazer o que representa a LDO para o bolso do servidor público, já que um aumento, uma possibilidade de reajuste salarial, se não tiver aprovado no LDO, que a gente está discutindo agora, ano que vem, muito difícil acontecer. A gente não acompanhar o PPA, não acompanhar o LDO, não acompanhar principalmente a LOA, que é a execução de fato do orçamento, a gente vai dar margem ao governo, como todo ano diz, senta numa mesa de negociação e fala, já foi aprovado, Inês é morta. É importante a gente entender esses conceitos. Não estou te ouvindo, Firmino, porque o microfone está desligado.
É muito importante, Firmino, eu não estou te ouvindo. Tá no mudo o seu microfone. É muito importante entender esses conceitos e fazer com que os sindicatos ocupem a Assembleia Legislativa para passar em parlamentar, gabinete por gabinete. Interessante, no final, é importante fomentar isso aí, por que não criar um fórum dos sindicatos, envolvendo, e aí nós já nos colocamos à disposição enquanto Auditoria Cidadã da Dívida, outros setores como DIEESE e outros, um fórum para discutir esse ciclo orçamentário, discutir as leis orçamentárias. Caminhando para o final, para ir para o debate, é esse ciclo orçamentário que nós temos. Qual o cenário do Estado da Bahia? O orçamento para 2020, 49 bilhões de reais. Desses 49 bilhões de reais, nós temos cerca de metade do orçamento para pessoal, as outras rúbricas para investimentos e outras despesas, só que nós temos alguns problemas nesse orçamento do Estado que nós vamos citar 3. O primeiro problema é a questão das renúncias fiscais, que é o que o Estado deixa de arrecadar das empresas, do agronegócio, sob a justificativa de atrair essas empresas, atrair o agronegócio para o Estado e sob a justificativa de desonerar, de cobrar menos tributos para gerar mais empregos e mais desenvolvimento econômico para as regiões que as empresas e setores estão instalados. Mas é isso mesmo? A gente vai ver um pouquinho disso aí. A segunda questão é a dívida pública do Estado da Bahia, que Priscila colocou aqui. E a terceira questão é uma questão de prioridades, né? Por exemplo, a gente, principalmente nesse período de pandemia e nesse processo de crise econômica, a gente tem que rever as parcerias público-privadas. Vou rapidamente atacar nesses 3 pontos para finalizar no contexto das universidades. Primeiro, orçamento da UNEB, por exemplo. O orçamento da UNEB gira em torno aproximadamente para 2020 de 626 bilhões de reais. Esse é o orçamento da... 626 milhões, desculpa. 626 milhões de reais. Esse é o orçamento da UNEB. 626 milhões de reais, certo? Sendo que das 4 universidades somadas, o orçamento geral é de 1,6 bilhões. 1,6 bilhão, somando o ESC, o EFES, o UNEB e o ESB. Estou citando esses números das universidades porque a gente vai fazer algumas correlações aqui. Desses 3 problemas, parcerias público-privadas, dívida pública do Estado e renúncias fiscais, vamos se atentar ao primeiro, para depois ir para os outros 2. O primeiro, o conjunto de desonerações fiscais, as renúncias fiscais, o que o Estado da Bahia deixou de arrecadar dessas empresas, só o ano passado foi na ordem de 3,3 bilhões de reais. 3,3 bilhões de reais. Desse 3,3 bilhões de reais, a maior parte foi para um programa chamado Desenvolve. Esse programa Desenvolve é um programa de renúncias fiscais do Estado da Bahia para atender principalmente agronegócio e grandes empresas. Me permitam citar aqui Braskem, por aí vai. O problema é que isso só no ano passado. Nos últimos 4 anos, essas renúncias ultrapassaram a casa de 11 bilhões de reais. 11 bi. O problema é que quando a gente pega os relatórios do Tribunal de Contas do Estado dos últimos anos, 2017, 2018, o de 2019 não foi apresentado ainda, todos os relatórios trazem as mesmas considerações. As renúncias fiscais do Estado da Bahia, principalmente para o programa Desenvolve, que atende o agronegócio e as grandes empresas, não são acompanhadas de transparência, de comprovações de fiscalização do Estado e não tem comprovação de contrapartida socioeconômica. Porque toda renúncia fiscal, isso é lei, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, toda renúncia que o Estado faz, ele tem que apresentar a alternativa de reposição de receita. Se o Estado abriu mão desses 3 bilhões de reais, o Estado tem que apresentar a alternativa de reposição de receita, que pode ser direta, o aumento de um outro tributo, de outra área, ou então indireta. O Estado tem que comprovar que aquelas desonerações geraram tal número de empregos,
geraram tal desenvolvimento econômico, socioeconômico, que justificou essas desonerações. E o próprio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos últimos relatórios anuais de contas de avaliação das contas do Estado, comprovam que não há fiscalização a contento, não há transparência e não há contrapartida de geração de empregos e contrapartida socioeconômica. Por exemplo, a Ford, que é recordista de desonerações fiscais, seja do Estado, mas principalmente da União, todos os anos ameaçam demissões. Quantas indústrias calçadistas aí pelo interior do Estado fecharam as suas plantas e praticamente faliram as economias municipais? E aí, isso configura um problema sério aqui no Estado, mas em todo o Brasil também, que é uma espécie de bolsa, mas é um bolsa empresário. O Estado da Bahia está fazendo dar um bolsa empresário ao agronegócio, às grandes indústrias, já que você está abrindo mão de que essas empresas nós estamos numa crise econômica que quem tem mais tem que pagar mais, né? Mas a gente vê cada vez mais quem tem mais está pagando menos. Ao invés de pagar mais, o Estado está abrindo mão de arrecadar. E se não há contrapartida de emprego, de economia, tal, o que estamos falando é de um bolsa empresário. É o Estado dando dinheiro diretamente para as empresas. Citei alguns números das universidades, porque só o ano passado, que foi gasto, que foi de desonerações, não as totais, mas só para esse programa Desenvolve, seria 5 vezes o orçamento da UNEB. Daria para dobrar o orçamento das 4 universidades juntas. Então, a primeira questão nós temos os relatórios do Tribunal de Contas do Estado, toda hora chega projeto de lei na Assembleia Legislativa, dando isenção fiscal para determinado setor e respeitando, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, sem trazer comprovação de contrapartida. Então, esse é o primeiro problema. Conhecer essa história do Bolsa Banqueiro que o Estado da Bahia dá, que nos últimos 4 anos já deu um prejuízo de mais de 11 bilhões de reais. E só no ano passado, um prejuízo de 3,3 bilhões, que é 5 vezes o orçamento da UNEB e 2 vezes o orçamento das 4 universidades juntas. O segundo, a dívida pública do Estado, que Priscila colocou aqui. Em 1997, o governo Fernando Henrique editou uma lei, a 9496, né, que tratou do refinanciamento da dívida dos estados. Mas, como Priscila colocou, esse refinanciamento de dívidas contestáveis, que devem ser auditadas, elas foram acompanhadas de uma série de contrapartidas. E aí a história se repete, né? Como faça agora dessa vez. O PLP 39, que foi aprovado agora, que congela carreira, salário, tempo de serviço dos servidores, é bem parecido com aquele 9497. Menos pior, mas bem parecido. Aquele projeto do final da década de 90, de refinanciamento das dívidas dos estados, fez com que o Estado da Bahia, assim como os outros estados, para ter essa dívida refinanciada, tivesse que implementar um severo ajuste fiscal, corte de orçamento para saúde, para educação, congelamento do salário dos servidores, mas trouxe uma outra coisa. Uma das contrapartidas, uma das exigências para esse refinanciamento, inclusive sugeridas pelo próprio Banco Mundial, e está em documentos históricos, como as cartas de intenções de FHC para o Banco Mundial e para o FMI, dando garantia ao sistema financeiro internacional, era de que os bancos estaduais iam ser privatizados. E aqui na Bahia, o que isso significou? A dívida do Estado hoje está em torno de 3,8% do orçamento, contabilizando aí amortizações, juros, encargos. A dívida do Estado da Bahia, como o Firmino colocou, comparado aos outros estados, ela está até no patamar razoável, está segura, não compromete tanto, mas são 3,8%. Mas o que representa parte desses 3,8%? O que foi refinanciado no final da década de 90, da dívida do Estado com a União, que a gente paga até hoje, foi em torno de 883 milhões de reais. 883 milhões de reais.
O Baneb foi privatizado e, como Priscila colocou, ele foi vendido para o Bradesco. O pessoal lembra do Baneb aí, né? Banco Público do Estado da Bahia. Foi vendido para o Bradesco. Mas, como Priscila colocou, o Bradesco só comprou os ativos. Só comprou a parte boa. Só comprou os direitos, os bens. O passivo do Baneb, as dívidas, sabe com quem ficou? O O Estado. Estado da No Bahia. estado. Com a No população Estado da Bahia. Sabe o que isso significou? No refinanciamento da dívida do Estado, e aí são alguns levantamentos que nós da Auditoria Cidadã fizemos nas contas do Estado, mas também nos números de arrecadação das dívidas dos estados do Tesouro Nacional, o Estado refinanciou 883 milhões de reais. O passivo do Baneb, a dívida, foi de 1,6 bilhão de reais, o dobro da dívida do Estado. E, depois da privatização do Baneb, em 2001, ainda teve 100 milhões que o Bradesco deveria pagar, e depois da privatização, porque o saneamento bancário desses 1,6 bilhões foi antes da privatização, ou seja, o Estado assumiu a dívida do Baneb, o Bradesco se sentir confortável em comprar o banco que daria e dá lucros astronômicos aqui no Estado. Depois da privatização, ainda teve um novo saneamento bancário, o Estado ainda absorveu de passivo do Baneb 100 milhões de reais. Isso significa que só dessa dívida refinanciada, o total foi de 2,5 bilhões. Aí se atentem a esses números. O total refinanciado foi de 2,5 bilhões. Mais da metade foi de dívida do Baneb que deveria ir para o Bradesco. Sabe quanto pagamos até o ano retrasado? Tem que atualizar esses números, mas até o ano retrasado, refinanciamos 2,7 bi, somando tudo, né? A maior parte dessa dívida, o Bradesco deveria pagar. Refinanciamos 2,7 bi e pagamos, sabe quanto? Até o ano retrasado, 8,5 bilhões de reais. Ou seja, o total que foi pago é 3 vezes mais o montante original. E sabe quanto devemos hoje? 5 bilhões de reais. Essa é a dívida do Estado da Bahia com a União. Rui Costa e outros governos, outros estados, como, por exemplo, a de São Paulo, vocês acompanharam, há 2 meses atrás, entraram com ações no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão dessa dívida, né? Conseguiram a suspensão temporária e tal, mas, repito, é importante os sindicatos dos estados e aqui do estado da Bahia acompanharem também, fazerem um enfrentamento, não só o que acontece a nível estadual, mas a nível nacional, porque nós temos um pacto federativo. O roubo de recursos para o sistema financeiro que acontece a nível nacional repercute aqui no estado da Bahia, porque é menos recursos que vão para o fundo de participação dos estados, menos recursos para os fundos que poderiam vir para educação, para a universidade e outros setores. Então, esse é o segundo ponto. Nós temos que questionar essa dívida que representa aqui no estado o montante de 5 bilhões de reais. O terceiro ponto são as PPPs, né, que não vou colocar aqui os detalhes por causa do tempo. Nesse período de crise, é razoável que o Estado, ao invés de priorizar educação, saúde, continue priorizando para os próximos anos, por exemplo, Ponte Salvador Itaparica, dentre outros projetos bilionários. É importante a gente ver, não que a gente seja contra grandes projetos, mas parceria público-privada, em que se der lucro, vai para o privado, se der prejuízo, nós vamos pagar, como tivemos prejuízo durante vários anos, na PPP da Fonte Nova, só para citar. Então, são esses 3 pontos, dívida do Estado, principalmente com a União, o Bolsa Empresário, através das desonerações, e as PPPs que a gente deve questionar para, conclusão, levar a uma questão muito importante. A falta de investimento nas universidades públicas, por exemplo, nos últimos 4 anos, acompanhando aqui, nos últimos de 2015 até 2018, tem que atualizar esse dado, mas de 2015 até 2018, os contingenciamentos
para as universidades somadas de 2015 a 2018 foi de 110 bilhões de reais. 110 bilhões. Milhões, desculpa. 110 milhões de reais. E aí a gente vê que, enquanto durante os últimos anos o governo contingencia, e são contingenciamentos que estão até nos portais de transparência do Estado. Ano passado, o governo, depois de muita pressão dos técnicos, dos docentes, dos estudantes, só repôs 36 milhões. Ou seja, o contingenciamento e um outro problema, que é a falta de execução. Hoje, o que é destinado para as universidades é cerca de 5% da receita líquida de impostos. E há uma demanda histórica comprovada tecnicamente das universidades, que é bandeira dos movimentos das universidades, de 7% da RLI. Só que, ano passado, por exemplo, só foi destinado cerca de 4,45%. E aí a gente conclui, a conclusão é de que há uma opção política de não investir nas universidades, de fazer com que a população e os trabalhadores das universidades, os estudantes, não conheçam o ciclo orçamentário, isso que Firmino colocou aí, para esconder esse bolsa empresário, finalizando que só o ano passado levou 3,3 bilhões de reais sem comprovação de geração de emprego, desenvolvimento socioeconômico, para esconder a nível nacional, porque o Estado tinha que ser o primeiro a estar todo dia batendo de que essa dívida que o Estado paga, um montante de 5 bilhões, poderia ir para a saúde, poderia ir para a educação, ao invés da própria União, quebrando o pacto federativo, botar uma faca no pescoço dos Estados para pagar a dívida para a própria União pagar sua dívida aos dentistas, porque alguém pode perguntar, mas a União precisa desses recursos dos Estados para poder investir, né? Todos esses recursos, e pela força da lei 9496, do refinanciamento das dívidas dos estados, os recursos prioritariamente vão para pagamento da dívida da própria União com seus credores. E o terceiro, questionar essas parcerias público-privadas. Nós vamos ter uma queda de arrecadação? Vamos ter. E aí, finalizo mesmo, por causa do tempo, nós tivemos 2 projetos aí, no Congresso Nacional. O primeiro é a PEC 10, né, que altera a Constituição, criando 2 orçamentos praticamente, aquele orçamento regular, o ciclo orçamentário que a gente falou aqui, e o outro, um orçamento específico para combater a pandemia. Só que nessa PEC 10 trouxe um novo velho, na verdade, esquema de dívida pública sem contrapartida social. Autoriza a União a comprar títulos podres da dívida pública, títulos do chamado mercado secundário, que não tem praticamente nenhum lastro, que a gente vai entrar por causa do tempo aqui, mas antes se coloca à disposição para aprofundar depois, através de outras lives, artigos, vídeos. No site da Auditoria Cidadã da Dívida tem um material extenso sobre isso, e aqui no Núcleo Baiano também, de forma bem didática, mas a PEC 10 abre essa brecha de que, a partir já de 2021, nós temos um prejuízo enorme, de mais de R$1 trilhão nas contas da União, que vai repercutir nos estados. E, por fim, o PLP 39, né, que congela salários dos servidores públicos até o fim do ano que vem, que congela carreiras, que congela tempo de serviço. Nós tivemos uma vitória importante, pontual, para os trabalhadores da educação, que foi retirado, mas Bolsonaro já ameaça, não acompanhei as notícias hoje, não sei nem se ele já vetou, ameaça vetar, ou seja, há a possibilidade, o risco iminente dos técnicos da UNEB e das outras universidades ficarem com seus planos de carreira que já estão sacrificados, congelados até 31 de dezembro de 2021. Congelar tempo de serviço, congelar salário, tudo que o governo do estado já pratica, mas agora vai ter legitimidade. E implementa, não vou entrar em detalhes, mas um novo esquema de dívida pública chamado securitização. E aí, quem está assistindo a live aí, entra no site da Auditoria Cidadã e pesquisa lá securitização para ver o que isso representa, que é um novo mecanismo de dívida pública sem contrapartida social que vai quebrar os estados, e que aqui o estado da Bahia
o ano passado, infelizmente, se antecipou ao governo federal e aprovou uma lei criando a empresa e autorizando ao Estado da Bahia fazer essa securitização, que a curtíssimo prazo, em 2, 3 anos, vai trazer recursos. E depois, a conta chega. A conta chega peso. em forma de arroz salarial, retirada de direitos que já está acontecendo e menos recursos para as políticas públicas. Finalizando, é tudo isso que o Sinteste falou aí, que Firmino colocou. É importante, essa live pode ser um pontapé inicial aqui para quem sabe criar um fórum específico para debater orçamento público, aproveitar uma experiência agora, um laboratório, a LDO do Estado, que vai ser bem atípica nesse contexto de pandemia. Já pensou se todos os sindicatos tiverem com a LDO e juntos com movimentos como Auditoria Cidadã, DIEESE, a academia, as próprias 4 universidades, se apoderar desse conhecimento da LDO, fazer a crítica, mas ter a preocupação de desmistificar, e aí concluindo esse orçamento, essa caixa fechada para a população, para as suas categorias, de um modo geral. Porque não há do que se falar de orçamento das universidades, do Estado da Bahia, de um modo geral, se a população não souber o que é esse bolsa banqueiro que o Estado pratica, o que é essa dívida pública que o Estado paga, o que são as prioridades do governo que não, infelizmente, como orçamento demonstra, só analisando orçamento, ao contrário do que o governo diz, a gente vai ver que os sindicatos falam a verdade, que há uma opção política de priorizar setores que não são do povo, como banqueiros, agronegócio e grandes empresários, em detrimento dos servidores públicos tão essenciais, das universidades e do povo de um modo geral. Eu acredito, Tito e Priscila, da importância de nós termos eventos como esse, não só porque nós temos pessoas assim especializadas em passar essas informações e traduzir esse tecniquez, né, do dicionário contábil para as nossas realidades. Mas o mais importante, o que eu acho, é quando você coloca da importância da unidade do movimento sindical. Eu acho que o que você está colocando aí não é um reflexo somente para as universidades. Ela tem um rebatimento geral para todas as categorias. Hoje nós nos encontramos na mesma situação. Nós estamos assim perto, muito próximo de um fosso que é provocado circunstancialmente pela pandemia, mas a gente já vinha sendo pressionados quando eu lembro de dezembro de 2019, quando da aprovação da PEC, a PEC 103 de Bolsonaro, ela chegou aqui na Bahia como a PEC 157 do governo Rui Costa. E naquele momento houve um entendimento geral de sobrevivência do serviço público, né? Então, todas as entidades se uniram às centrais sindicais para dizer um veemente não. Acho que cortou, né? Eu acho que não conseguimos. A PEC então voltou, tinha congelado um pouquinho, acho que voltou agora. Né? Firme, deu uma travada aí. Né? Acho que o microfone de Firmino tá no mute, tá silenciado. Firmino, seu microfone tá... Pronto, agora eu acho que tá ok. Pronto, agora foi. Veja só, eu acho que nesse momento é importante a unidade de todos os servidores, de todas as categorias, deixarmos de lado as divergências e pensarmos agora na convergência, que é a luta pelos direitos do servidor público e do serviço público. E nesse sentido, já entrando na questão das universidades, que é um reflexo de tudo que acontece, nós também temos aquela participação dos gestores em relação a tudo isso.
Como nós sabemos, historicamente, os gestores das universidades sempre foram, de certa forma, coniventes com a proposta do governo estadual. Isso se reflete também na questão orçamentária, porque nós vemos hoje praticamente a extinção da autonomia universitária, onde ninguém faz nada. Porém, os movimentos que existem hoje na universidade, por exemplo, a Sinteste, a DUNEB, DCE, eles sempre vêm reivindicando que é preciso dizer não. É preciso dizer não. Uma situação que acontece muito aqui é que, por exemplo, nós temos na universidade, especificamente na Universidade do Estado da Bahia, a ação 2001, a ação orçamentária voltada às despesas de pessoal inerente aos servidores efetivos. E essa ação orçamentária, ela foi construída, ela já vem do governo, já de uma forma superavitária, ou seja, ela vem além da proposta de uso, de gasto. Mas o que acontece? Apenas em torno de 20% a 25% dessa ação orçamentária é utilizada efetivamente pelos técnicos. Os técnicos, eles procuram sempre atividades como participação em congressos e etc., aumento das vagas do GESTEC e etc. O que é que acontece? Sempre é negado, dizendo que há falta de recurso, e no final do ano, esse recurso ele é remanejado para outras atividades. Por quê? Porque é dito que, olha, se não utilizarmos ele, nós vamos ter que devolver ao governo estadual, certo? Em detrimento dos pedidos, dos projetos, que também tem um reflexo não só para os técnicos, mas para a própria universidade, né? Então, esse é um problema grave que nós viemos sempre atravessando aqui, e tem um rebatimento nas outras universidades, que é a gestão desse orçamento por parte dos técnicos. Ele é privado, nós não temos ingerência nessa gestão dos recursos, certo? Eu tenho pesquisado nas outras universidades, eles criam sempre conselhos para gerir, conselhos tripartite, ou seja, professores, estudantes e técnicos participam efetivamente desses conselhos, né, que o conselho sempre acontece essa reunião no início do ano, para criar uma organização de como utilizar da melhor maneira possível esses orçamentos para evitar esses remanejamentos. Que eu acho que a lei de remanejamento, ele tem um percentual definido, e na prática, esse percentual, ele ultrapassa e muito o que diz a lei, né? Então, assim, eu vejo com muito anseio por parte de dois especialistas que nós temos aqui, para que tragam à luz sobre o que é que os técnicos devem e podem realizar em relação a isso. Firmino, depois do que foi explanado por Bruno e por Priscila, eu estou aqui espantado, sabe? A gente vê que, primeiro, há toda uma intenção de esconder os dados para a população em geral, né? Os nossos gestores maravilhosos que a gente tem não gostam de mostrar o que fazem. O dinheiro é nosso, da população, mas eles gastam de qualquer jeito, geralmente mal, e não gostam de prestar conta. Porque você vê que o Tribunal de Contas não prestou ainda do ano passado nesse título. Sim. Aí, primeira coisa, ou seja, uma má-fé na gestão do erário. Segundo, me dá a impressão que esse povo, ninguém sabe gerir nada, né? Isso, Bruno e Priscila, porque eu e Firmino somos administradores formados. A gente vê um gestor desse que aumenta a dívida falando em nível administrativo, da sua organização, do Estado, ele endivida com coisas que piora, porque quanto mais endividado o Estado menos autonomia ele vai ter em relação à União. Até o Pacto Federativo fica comprometido. No meu básico conhecimento de lei, fica difícil você ter autonomia se você está com suas finanças na mão do outro. Você está devendo tudo ao outro.
complicado, viu? Exatamente, né? Acontece um processo aí de subordinação cada vez maior da figura do Estado e dos municípios mais ainda também, né? Se a gente for colocar numa hierarquia, a essa dependência da União, né? E só tende a prejudicar cada vez mais os estados, e a resposta que esses poderes têm dado, indo muito aí no sentido do que Tito colocou, por conta exatamente, se a gente for olhar o estado da Bahia, desses 3 problemas que estão colocados aí, que as renúncias fiscais, a dívida pública da Bahia e as parcerias público-privadas, esses 3 elementos juntos aí acabam intensificando mais ainda essa subtração de recursos, essa retirada, né, de recursos do Estado. E aí uma população que desconhece esses mecanismos e que, quando toma conhecimento, esse conhecimento é totalmente distorcido pela imprensa, que tem interesse de apresentar para ela sempre uma versão, né? A versão é de que o Estado está nessa situação, no vermelho, porque ele gastou demais. Mas aí a população ela se questiona, ora, como assim se a gente está vendo cada vez menos serviços públicos de qualidade, cada vez menos saúde pública? A gente está se defrontando agora, eu acho que com um momento, apesar de suas dores todas, do que nós estamos vivenciando, do sofrimento de cada um, das mortes, mas eu acredito que é um momento para aprender também a questionar algumas coisas. E eu tenho visto muita gente questionando o seguinte, antes não tinha dinheiro, certo? Não podia fazer nada. E agora apareceu um recurso, sabe? Deram um jeito agora para colocar um auxílio emergencial e outra, o auxílio emergencial, e aí, se eu estiver equivocada, Tito me corrija, porque ele está acompanhando mais a PEC 10, a PEC está sendo apresentada, né, Tito, como exatamente a contraparte dessas medidas que estão sendo tomadas para a pandemia. Só que, por exemplo, o auxílio emergencial, ele foi viabilizado com recursos que estavam garantidos para a dívida pública. Então, já foi pago contabilmente, né? Já foi um dinheiro que estava reservado para pagar essa dívida ilegítima que nunca foi auditada. E aí o pessoal está armando uma PEC 10 que vai gerar mais uma farra para o sistema financeiro e apresentando para a população isso, olha, a PEC, ela não tem como fugir dela porque a gente está gastando na pandemia, sendo que tem 4 trilhões na União que pode muito bem drenar todos os estados do país nesse momento e viabilizar, né, a expansão aí dos serviços de saúde, dos serviços sanitários, etc. Então, o caminho é a gente se apropriar e fortalecer as nossas organizações, os espaços que a gente atua em relação a esse tema, porque caminhando assim a gente pode construir estratégias de enfrentamento e propostas, né, que sejam favoráveis aos nossos interesses enquanto população, enquanto setores trabalhadores. Posso partir para as considerações finais também? Firmino, Salvador. Firmino colocou aí, vai muito, é um efeito cascata, né? Oi? Nós temos uma falta de... Estão me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Firmino. Sim. Pronto. Firmino, tá ouvindo? Firmino colocou aí, Salvador? Oi, eu estou ouvindo. Não sei se o Firmino está ouvindo. Tá ouvindo, Firmino? Firmino? Tá vendo? Tá ouvindo, pronto. E Firmino colocou aí, mostra o efeito cascata da falta de participação no orçamento que se reflete em diversos níveis. Na União não temos orçamento participativo, por tudo que foi colocado aqui. A gente nem conhece direito os meandros do orçamento, os mecanismos, tal, por conta do que a gente colocou aqui, o sistema da dívida, Bolsa Empresário, dentre várias coisas, e se reflete nos entes federados, nos estados, nos municípios, mas, infelizmente, se reflete nas estruturas também. E, infelizmente, num espaço como as universidades, que deveria ser um espaço de exemplo de orçamento participativo, de transparência nos recursos e por aí vai. Não adianta ter apenas transparência.
é preciso ter participação. É necessário, por exemplo, dentro de um ambiente acadêmico, pegando o gancho do que o Firmino colocou aí, os estudantes, os técnicos, os docentes, por que não? Muito importante também chamar os trabalhadores terceirizados para conhecer o orçamento da universidade. E aí o que o Sinteste coloca aqui é muito grave, porque cerceia a democracia participativa na decisão dos rumos da universidade, porque se não há uma democracia, uma participação no orçamento da universidade, ou seja, para onde os recursos deverão ser aplicados, não há uma democracia plena dentro da universidade. É isso que a gente depreende de primeira mão. Algumas universidades, por exemplo, ano passado a gente visitou algumas universidades no estado, algumas outras, e a gente se deparou em algumas outras universidades em espécie de conselhos orçamentários. E aí eu vou concluir nas considerações finais, aí Firmino pode, e Salvador também, o Sinteste pode responder se na UNEB em específico há uma comissão, ao menos tripartite, que discuta o orçamento da universidade, porque o que coloca, por exemplo, numa rúbrica de despesa específica para uma categoria que é importantíssima, uma microcategoria dentro da universidade importantíssima para a pesquisa, para a extensão, para o ensino, para as atividades fins da universidade, ter o seu fundo de recursos transferido para outros enquanto há uma necessidade, há primeiro um problema de desrespeito com o setor dos servidores, da comunidade acadêmica, e o segundo, uma continuidade do que a gente vê a nível de governo estadual, a nível de governo federal, que é a falta de participação popular no orçamento. E concluo com o que Salvador colocou aí. Firmino colocou também. É importante a gente conhecer essa realidade, conhecer o orçamento público, que é um dinheiro nosso, um dinheiro do povo, mas é importante também se mobilizar. É aquela história, né? Já sei. Raul Seixas falava que eu preferia ser burro e não sofria tanto. Ele falava isso. Tem um pouco de razão. Mas vamos para o lado positivo. A gente sabe da realidade. Vamos fazer o que agora? Não tem outra saída. Se organizar e mobilizar. E aí, a ideia que vocês dos Sintestes deram de criar uma espécie de fórum é algo magnífico. Com sindicatos, Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã já se coloca à disposição também, chamar a academia, chamar o DIEESE, chamar outros setores, a gente está à disposição para cada vez mais, a gente precisa de mais e mais movimentos sociais, sindicatos, engajados como vocês, para desfazer o que a gente chama de discurso do rei, que é o discurso absoluto, que o reitor de uma universidade, seja A, B ou C, fala, não é verdade absoluta, que um governador fala, não é uma verdade absoluta, que um presidente da República, esse a gente nem perde tempo de falar, né? Não é verdade absoluta, mas a gente está numa guerra de narrativas, né? Eles têm a mídia, eles têm o controle estatal, o que nós temos é muito poderoso, eles têm medo disso, é a mobilização. Aí a gente tem que repensar, mobilizar novas estruturas, como o Sinteste está fazendo aqui e outros sindicatos. Essas lives, quem está assistindo agora, mas ficam na rede, o pessoal assiste depois, vai multiplicando, mas é importante para a ação também. Mesmo na pandemia, LDO vai chegar agora, concluo já colocando esse compromisso. Duas coisas, fazendo um convite para Sinteste, que já acompanha, acompanhar mais o núcleo baiano da Auditoria Cidadã e a Auditoria Cidadã a nível nacional também, nossas produções, nossas formulações, para a gente formular juntos. E o segundo, essa ideia, Firmino, com certeza, Salvador, Priscila, vamos levar para a Auditoria Cidadã, o Núcleo Baiano, para a gente se colocar à disposição desse grupo de trabalho, desse fórum aí, para discutir o orçamento público e subsidiar, não apenas os sindicatos e movimentos sociais, subsidiar os trabalhadores e trabalhadoras, subsidiar o povo, para entender o orçamento das universidades, das contas públicas do Estado, seja ele Estado da Bahia, seja ele
União. Então, fica o convite para quem está assistindo e para o Sinteste se somar ao Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã e, ao mesmo tempo, a gente já se coloca à disposição enquanto núcleo e com essa fabulosa ideia que vocês tiveram, que é o fórum, grupo de trabalho, não sei o que é, para discutir o orçamento público de forma ampla e participativa. Em nome da ACD, a gente agradece muito ao convite do Sinteste, parabenizamos ao trabalho exemplar que vocês realizam em defesa da classe e nos colocamos à disposição. Agradecer também a Priscila, as suas considerações. Obrigada, Firmino, Salvador, Tito, companheiro aí da ACD, o núcleo que eu também faço parte, na Bahia. A rede de cátedras também se coloca à disposição para contribuir nessa luta, no aperfeiçoamento desse conhecimento que deve ser cada vez mais socializado, com a compreensão sobre as contas públicas e a participação na elaboração desses instrumentos, né, que eles expressam dimensões da nossa vida, né, da nossa sociabilidade. E aí, como o Tito falou, e pegando um pouquinho aqui o gancho, a LOA, né, o que? É uma lei autorizativa, então tem um caráter aí jurídico, é ao mesmo tempo uma peça política, que transita ali nas casas do Congresso, e aí os partidos, os movimentos e os parlamentares acabam definindo, e claro, obviamente, os grupos econômicos que têm um peso ali, têm decidido a orientação de maior parte do volume de recursos, que a gente tem visto aí próximo, quase 50% do orçamento, 40% tem ido para o pagamento aí de juros e encargos da dívida pública, e o orçamento é uma peça também econômica, né, porque ele vai viabilizar exatamente o atendimento das necessidades dos setores e a ampliação dos investimentos para os serviços, né. Então, dever, né, nosso e direito ao mesmo tempo, nos apropriarmos desse tema, participarmos da construção desse orçamento. E então, desejo aí que o Sinteste tenha êxito cada vez maior nessa batalha aí, nessa luta por mobilização da categoria, para compreender esse tema e saber como participar e tomar as melhores, né, decisões nesse sentido, e assim a gente vai aperfeiçoando e melhorando aí essa sociedade brasileira que a gente vive, que a gente vê que é um país que tem muita riqueza, é um país, repito, que está entre as 10 maiores economias do mundo e que tem, sim, condições materiais de proporcionar mais bem-estar para a população. O que há é uma decisão política de favorecer a um grupo minoritário de famílias que dominam aí as riquezas desse país. Então, para mudarmos esse cenário, nós temos que aliar conhecimento e prática. E aí a gente tem uma combinação para mudarmos esse cenário e para potencializarmos e melhorarmos a nossa. Então, eu deixo aqui a minha saudação, a rede de cátedras está também à disposição, o Comitê pela Anulação das Dívidas Ilegítimas também, espaço do qual também eu faço parte, que tem uma ampla trajetória também internacional, com experiências em municípios bastante interessantes. Recentemente mesmo nós fizemos uma live discutindo a experiência de orçamento participativo em Nápoles, na Itália, foi bem bacana. Então, assim, acho que essas experiências a gente pode sair dialogando e vendo como que a gente pode, né, construir a partir da nossa própria experiência, a partir dos nossos desafios. Então, fica aqui o meu abraço para vocês, se cuidem todas e todos, e vamos respeitar aí as orientações das organizações internacionais de saúde, que atravessaremos esse momento com força para lutarmos agora e adiante. Um abraço, meus queridos. Agradeço a todos, a Bruno, a Priscila, Salvador, meu parceiro, e principalmente a você, servidor e servidora, em todo o Estado. Esse é o Sinteste. O nosso papel é levar o conhecimento, a discussão e a transformação da nossa categoria sempre com a valorização e respeito. Uma boa noite a todos, a todas, e aguardem a nossa próxima live. Viu? Isso aí, não pode esquecer. Até a próxima. Tchau, tchau.
Boa noite tchau. a todos. Se cuidem. Boa noite a todos. Se cuidem.